Agora a gente vai para outra região brasileira para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras. A nossa parada agora vai ser em Guarda-Mor, no estado de Minas Gerais, para conversar com o Thiago Machado, produtor rural. Ele já está aqui conosco. Thiago, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Realidades da Safra. Bom dia, tudo bem? É um prazer novamente estar com vocês aqui no quadro. Thiago, conta pra gente como é que estão se desenvolvendo as lavouras por aí. Aí em Minas o clima tem sido mais positivo para o desenvolvimento, né? Aqui em Minas, em Guarda-Mor, região de Guarda-Mor, Paracatu, aqui no Noroeste Mineiro, o clima está bastante favorável, bastante chuva, o plantio desenvolveu normalmente, não tivemos problemas de replantio. Foi um início de safra assim, bem promissor. E aí, Thiago, quando é que devem acontecer as colheitas por aí? Como é que estão os calendários, as expectativas? As colheitas devem começar por volta do dia 15 de fevereiro, 10 a 15 de fevereiro, que começa sair um pouco de soja já. E como é que está a expectativa de produtividade? Você destacou esse clima positivo. A esperança é de bom potencial produtivo, boa colheita nesse ano? A esperança de grande potencial produtivo. O problema está sendo excesso de chuva, né? Muito tempo nublado, começa a aparecer algumas doenças, mas a expectativa é muito boa. E aí, olhando para essas doenças, Thiago, como é que tem sido o trabalho do produtor a campo, esses manejos para fazer esse controle nas lavouras? O produtor está tendo um pouco de problema para entrar nas áreas. Chove praticamente quase todo dia, o intervalo ali do horário de aplicação está bem restrito, você aplica, não está ficando as 4 horas que precisa, né, do fungicida. Às vezes chove com 1 hora e meia, às vezes perde o tanque de aplicação, mas assim, as lavouras estão desenvolvendo bem. O produtor tá bem cauteloso nessa área de fungicida aí. E aí, olhando para frente, Thiago, nas previsões de clima, deve continuar desse jeito? Pode dar uma melhorada do clima? Como é que estão as previsões daqui para frente para vocês? A previsão para o mês de janeiro ainda é chuva. A gente acompanhando as previsões aqui, é chuva mês de janeiro. Aqui geralmente a gente tem um veranico em janeiro, mas graças a Deus esse ano, pelo jeito, a gente não vai ter ele. Vai ser um ano bem promissor aqui para a gente. E olhando para a comercialização, Thiago, como é que estão as vendas por aí? O produtor tem conseguido avançar com essas vendas ou tem segurado um pouquinho mais? O produtor está bem devagar nas vendas. Alguns picos ali, os compradores ali oferecem algum volume, a gente trava, mas está bem devagar. Não está remunerando bem ainda, sabe? Fevereiro, principalmente, soja de fevereiro está bem devagar os preços, está bem abaixo do esperado do produtor. Está pegando um preço melhor, soja para maio, tá? Já é um preço melhor um pouco. Como é que está a sua expectativa de rentabilidade? Pensando numa boa produtividade, a expectativa é conseguir margens? Como é que está esse cenário olhando para o financeiro? Se continuar essas chuvas e não tiver muita chuva na colheita, a produtividade for acima de 60, 65 sacas, a gente pode ter uma margem sim ainda. Vai conseguir ter lucro esse ano. E aí, Thiago, olhando para a sequência, com essa colheita acontecendo ali em fevereiro, como você destacou, né, entre 10 e 15 de fevereiro, como é que fica a janela para plantio de segunda safra? Eu acredito que na região nossa, esse ano vai ter uma redução aí de 50% na safrinha, porque a gente plantou mais tarde, né? Iniciamos o plantio mais tarde. O início do plantio foi por volta do dia 20, dia 25 de outubro. As safras passadas a gente iniciou dia 15 de outubro, então acredito que bastante redução. E o produtor também optou nessa safra na nossa região aqui por muita soja mais tardia, saiu fora das precoces. Então diminuiu muito a soja precoce na região. E aí, para essas áreas que não vão ser cultivadas com milho, Thiago, qual que deve ser a estratégia alternativa do produtor? O produtor comenta em jogar bastante milheto, né? É o que a gente mais faz aqui, o milheto. Tirar a soja e entra com milheto para proteção de solo, né? Fazer matéria orgânica, fazer bastante palhada. Thiago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário aí em Guarda-Mor, Minas Gerais. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Um grande abraço a todos, é um prazer estar participando. Estou sempre à disposição para trazer informações aqui da nossa região. Thiago, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra, os trabalhos de colheita aí na região. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.
Esse foi o Tiago Machado, produtor rural lá em Guarda-Mor, Minas Gerais, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o desenvolvimento das lavouras de soja lá em Minas Gerais, em Guarda-Mor. O Tiago destacando um bom desenvolvimento até o momento, as lavouras avançando bem, mas uma preocupação com muitos dias com chuva, muitos dias nublados, e isso aumenta inclusive o risco de doenças, aí o produtor tendo que se esforçar para fazer essas aplicações, esse manejo em campo e até aumentando os números de aplicações. As aplicações às vezes não ficam o tempo recomendado nas plantas devido a novas chuvas. Isso preocupa os produtores, mas a expectativa ainda é de alto potencial produtivo. A colheita deve acontecer entre os dias 10 e 15 de fevereiro e aí isso pode impactar no plantio da segunda safra de milho. Tiago destacando que diante desse cenário, a expectativa é um plantio de segunda safra reduzido, em torno de 50%, uma queda no plantio de milho lá em Guarda-Mor, Minas Gerais, justamente em função desse atraso na soja, que deve impactar na diminuição do milho. Aí o produtor pode apostar no cultivo do milheto para suprir essas áreas de milho lá em Guarda-Mor, Minas Gerais. O Tiago também comentando um pouquinho sobre a comercialização, mostrando que os produtores avançam um pouco com essas vendas, expectativa de deixar um pouquinho essa comercialização mais para frente, olhando para expectativas de preços melhores a partir do mês de março. O Tiago até destacando preços especialmente para fevereiro muito baixos, a partir de março essa situação melhora, mas a expectativa é de uma rentabilidade mais restrita para o produtor lá em Guarda-Mor, Minas Gerais.